Sim, porque veja bem, o primeiro capítulo, olha só o primeiro capítulo de 1 Coríntios, versículo 7, olha o que diz. Bom, de maneira que nenhum dom vos falta. Essa expressão do versículo 7 mostra que a igreja de Corinto tinha os dons, porque Paulo incentivava não apenas a ter o dom, mas conhecer sobre eles, porque tão importante quanto ter os dons é conhecer sobre eles. Porque se você tiver uma arma e você não souber usar ela, ela pode até servir contra você de alguma maneira. Alguém pegou uma metralhadora e não sabendo usar, começou a mexer, e quando ele mexeu no lugar errado, disparou contra ele mesmo e morreu. Então, tão importante é você ter os dons, quanto é importante você saber usá-los. Porque o momento do uso dos dons é um momento crítico, é um momento essencial, porque você pode estar prejudicando alguém, como você pode estar ajudando alguém. Então, a importância de conhecer sobre os dons e de tê-los é muito grande. Se era na época do apóstolo Paulo, eu estou falando da igreja do primeiro século, que dirá hoje? Porque de lá para cá os problemas, eles não diminuíram, eles aumentaram, ou não? Os problemas que aconteciam lá em Atos capítulo 1 até o último versículo e capítulo desse livro, que conta a história da igreja, você é ciente de problemas. Quando você transfere para a época de hoje, os problemas avolumam, crescem ainda mais. E se os problemas crescem, ser ignorante em relação aos dons é mais complicado ainda. Então, se Paulo estivesse aqui hoje, eu acho que ele não diria apenas que nós não deveríamos ser ignorantes. Acho que ele acrescentaria um monte de coisas aí, dada a importância que nós temos hoje e porque estamos vivendo a época da apostasia. As pessoas estão abandonando a fé, dando ouvido a ensinamentos de homens e a doutrinas de demônios, ensinamentos que surgem de Satanás. Então nós precisamos dos dons, sim ou não? Então, falando sobre os dons, e eu já gostaria de dizer que eu gostaria de começar com aquilo que na lista, com aquele dom que na lista aparece em primeiro lugar. Primeiro dom nessa hierarquia, onde compreende 9 dons apresentados, o primeiro dom é extremamente importante. Paulo parece que ele faz questão de falar do primeiro, sendo este aquele que talvez promova equilíbrio para os demais. Então, o primeiro dom apresentado aqui é a sabedoria, a palavra da sabedoria. Então, ela é muito importante, pelo amor de Deus. Os maiores erros que nós cometemos hoje é por não aplicar a sabedoria. Que erros? Todos. Mas antes de falar do dom da sabedoria, deixe-me lhes dizer das classificações dos dons, para ficar um pouco claro esse ensinamento. São 9 dons. Você tem aqui, partindo do versículo de número 8, o começo desses dons. Vamos ver quantos dons aqui aparecem. Diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Sabedoria primeiro. A outro pelo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito. Veja que é sempre o mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Plural. Importante esse plural existir. Depois explicamos o porquê ele existe. Versículo 10 diz assim: a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento
de espírito, o dom de discernir os, plural, porque são vários espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Observe aqui, que se você contar, são 9 dons. Esses 9 dons, eles sofreram uma classificação importantíssima. São 3 as classificações. Entre esses 9 dons, você tem, em uma classificação, como dons de revelação. Dons de revelação. A outra classificação é dons de poder. Dons de poder. E a outra classificação é dons de elocução. O que é elocução? É aquilo que você fala. Por exemplo, um dom aqui que está nessa classificação. Qual seria? A profecia. Porque você precisa falar. Não é isso? Outro. As línguas. Porque você precisa falar. Outro. A interpretação das línguas. Porque você precisa falar. São 3 que está dentro da classificação dos dons de elocução que você precisa falar. Agora, e os dons da fé? Qual seria? A própria fé. Porque ela vai operar milagres. A própria fé entra como dons de poder. O outro, quem sugeriria o outro? Na classificação de poder, dons de cura. E o outro, operação de maravilhas. Enquadrado então, esses 3 são 9 na questão dos dons, na classificação dos dons de poder. Agora, e o dom de revelação ou ciência? Sim, porque aqui vai falar a palavra da ciência. E essa palavra da ciência, ela termina sendo entendida como o dom da revelação que hoje se fala. Nós vamos comentar sobre esse dom. Qual seria então esses dons? Discernimento. Discernimento de espírito entraria nesses dons? Sim ou não? O dom da ciência, que é a revelação em si, a ciência própria, entraria também? Sim, entraria. E o outro, quem poderia dizer? O dom da sabedoria, a palavra da sabedoria, que é de caráter de revelação. Então você tem 9 dons que são classificados em 3 situações: poder, dons de elocução, e o outro, elocução, poder e revelação. Amém? Uma outra coisa importante para nós entendermos aqui, e isso tem que ficar muito claro, é em relação aos dons do Espírito Santo, esses dons. Porque também aqui vai falar da diversidade de ministérios também, além de dons. Vamos ler isso aqui? Olha só que interessante. No versículo 4, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que esse versículo quer dizer? Que independente do dom, o Espírito Santo é o mesmo. Não tem outro Espírito trabalhando aqui. É o Espírito Santo. Tá certo? Eu estou falando do Espírito Santo porque tem outros Espíritos aí querendo se passar pelo Espírito Santo. Mas graças a Deus que um dos dons aqui é de discernimento de Espírito. Você saber quem é o Espírito que está sendo usado para falar com você. Que pode não ser o Espírito Santo. E como que eu sei disso? Na sequência do ensinamento você vai saber. Então veja o versículo seguinte: e há diversidade, versículo 4, de ministérios, mas o Senhor é não é o Espírito. Porque quando fala de dons ministeriais aqui, não fala o Espírito, fala o Senhor é o mesmo. Efésios capítulo 4 e versículo 11 em diante, mais especialmente o versículo 11, diz assim: e ele mesmo, falando de Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O que são esses componentes? Senão aqueles que compõem o ministério. Então quem é que vocaciona as pessoas quando se trata de ser um pastor, ou ser um evangelista, ou ser um profeta, um apóstolo? Quem é que passa
Não é essa vocação, é o Senhor. E o versículo que lemos aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, está se reportando a pessoa do Senhor Jesus. Então vamos lá. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele vai falar de diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ok, versículo 6. E há diversidade de operação. Há diversidade de operação. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que nós entendemos aqui, antes de falarmos dos dons? Que a soberania em relação aos dons não é de quem recebe os dons, como uma manifestação do Espírito Santo. Mas a soberania é de... porque é Ele quem opera. Se é Ele quem opera, nós não fazemos nada. É Ele quem faz através de nós. Então o versículo último dessa leitura, que é o versículo 11, deixa isso muito claro. Veja bem o que diz o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito, olha só, opera todas estas coisas, ou seja, todos os dons, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse querer aí não está conectado ao homem, mas ao Espírito. Ou seja, como Ele quer e não como eu quero. O que isso significa dizer? Que no uso dos dons, na verdade, não é o homem que tem a soberania. Se fosse, eu curava todo mundo que eu quisesse, porque eu tenho o dom e eu vou curar quem eu quiser. Eu falaria línguas a hora que eu quisesse. Eu quero falar língua. E não funciona assim. Eu discerniria o Espírito por minha própria vontade. É assim. Então, revelaria também conforme a minha vontade. E aí é aquele problema. Faz uma oração por mim, por favor, fulano, para ver o que Deus fala comigo. Aí coloca a pessoa numa situação complicada. Porque se ele orar e não vier nada, o que ele vai fazer? Bom, se ele é soberano em relação aos dons, ele vai criar uma revelação ali, está tudo certo. E não funciona assim. Se a soberania é de Deus e o texto deixa claro, então tudo que eu vou, entre aspas, fazer, tem que estar condicionado ao que Deus quer, se Ele quer, e assim por diante. E nem pode ser diferente. Fazer uma pergunta básica aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Fala línguas. Ok. Se você quiser falar língua, em algum momento que você não está sentindo a presença de Deus, eu quero falar língua. Você consegue falar? Você até pode querer imitar o negócio, mas você sabe que isso daí não é língua, pelo menos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós entendemos que a soberania não está conosco. Não, a soberania, como diz o último versículo, está no Espírito Santo, e é Ele quem opera conforme Ele quer. No momento, a pessoa, Ele quer, e se é língua, é o momento que Ele quer. Então como é que funciona? Em algum momento você nem está querendo falar língua, nem está com vontade, né? Você só está orando, mas de repente você sente a presença de Deus. E daqui a pouco você começa a falar língua, porque vem ela no seu espírito e você sente de falar e você fala. O que está acontecendo aí? É o que Atos dos Apóstolos diz. Capítulo 2 de Atos, versículo 1, diz assim, ó, olha, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados. E diz-nos o texto, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, versículo 4, e falavam outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que isso significa dizer? O Espírito concede ou não? E nós que somos batizados com o Espírito Santo, sabemos quando é o Espírito Santo que está
concedendo. Eu vou mais além. E quando uma pessoa está falando línguas realmente concedidas pelo Espírito Santo, quem está próximo a essa pessoa, se essa pessoa tiver o Espírito Santo, ela vai olhar e vai dizer: eita, esse negócio é de Deus. Mas tem caso que você olha e fala: sei não, hein? Olha, isso aí tá com cheiro de carne por aqui, viu? Por quê? Porque quem tem o Espírito, se o pastor Celso tem o Espírito Santo, pastor Andrade tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo está operando através dele, esse aqui que tem o Espírito Santo saberá. Bem como a igreja, ela sabe distinguir de um pregador e outro. Tem pregador que ele grita que é uma maravilha, mas tem grito e grito. Tem grito que é carnal, que a gente olha e fica procurando a unção do Espírito Santo e a gente não vê, não sente o negócio. Já tem outros que gritam também, mas é diferente, porque você sente a unção do Espírito Santo. Tem outros que ficam batendo lata, pula para cá, pula para lá, às vezes até pelo caráter do que ele disse ser a chamada dele, um pregador avivalista. Pregador avivalista é aquele que aviva. Mas quem é que aviva a igreja? É o pregador? Não. Quem é que aviva a igreja? É o pregador? Não. Se não é o pregador, ele não deveria carregar esse título de avivalista. Porque quem aviva é a igreja. Mas tem muitos que, até ouvindo o hino nacional, está falando língua por aí. É sério. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Precisa ficar claro isso. Você tem o Espírito Santo, ao ouvir, não é recebendo tudo, não. Receba aquilo que você sentir na sua alma, que é o Espírito Santo, e ele não vai deixar ninguém enganado. Porque o poder realmente gera barulho. Gera sim. O poder gera barulho. Mas o barulho não gera poder. O contrário não é verdadeiro. Porque o poder não vem do barulho, mas vem de uma autoridade do Espírito de Deus que está dentro da nossa vida. E é isso que faz toda a diferença no contexto. Amém? Ai, 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 ai. Porque de repente, querido, a gente vai comendo as coisas e a gente não separa o que é bom e o que é ruim. E aí vai comendo tudo, daqui a pouco, aí morreu engasgado com um espinho, porque estava comendo peixe com espinho. Então, nós precisamos aprender, não deixar de comer peixe, mas tirar o espinho. Amém? É uma preocupação que cada um tem que ter. Quando o apóstolo São Paulo apresenta a palavra da sabedoria, falando deste dom de sabedoria, o que ele está, eu acredito de antemão, pensando nessa ordem hierárquica dos dons? Bom, ele está pensando o seguinte, que não se trata, em relação ao uso dos dons, de uma coisa tão simples quanto parece, porque para muitas pessoas é simples. Tem pessoas que acham-se no dom, no lugar de Deus, nem tem espiritualidade para isso, e fica dizendo, aquilo é da carne, aquilo ali, aquela manifestação não é de Deus, aquela não é, e nem sabe. Não está fazendo uso do chamado dom para tanto, mas de uma impressão que a pessoa tem, feeling, uma intuição. Dons de discernir espírito não é intuição, é uma ação do Espírito Santo que nós, quando recebemos, não deixa dúvida. Outro dia, eu me lembro que estava na tribuna e houve uma manifestação de um irmão. E aí, um obreiro que estava ao meu lado disse assim: pastor, o senhor não vai fazer alguma coisa? Eu disse: meu Deus, o que eu preciso fazer? Do que você está falando? Está vendo aquela manifestação? Eu disse: estou vendo. Ele disse: aquilo não é de Deus, pastor. Eu disse: e é de quem? Ele falou: é do diabo. O senhor não vai fazer alguma coisa? Eu falei: meu irmão, se o senhor está discernindo o que é do diabo, quem tem que fazer é você. Vai lá repreender. Não, eu não vou não. E quer que eu vá? Você não quer ir e quer que eu vá?
Deus não está dando discernimento para mim. É para você. É muito fácil assim, né? Funciona assim. Na verdade, ele não tinha convicção. Ele não tinha convicção. Porque se ele tivesse e Deus deu para ele, com certeza ele ia lá e ia fazer o que precisava ser feito. Então, na dúvida, na dúvida, aí eu acho não é certeza. Acho não é certeza. Você não tem certeza? Não, pastor, então fica no seu lugar. Amém? Amém. Tem pessoas que acham que o pastor tem que fazer tudo. O pastor caiu endemoniado da igreja. Quem tem que expulsar é o pastor? Caiu uma pessoa endemoniada na igreja. Tem gente falando besteira às vezes. Você precisa entender essas coisas. Ora, caiu uma pessoa endemoniada. Ai, pastor, vai lá. Mas não tem diácono na igreja? Auxiliares na igreja? Precisa o pastor sair do culto para expulsar demônio? Quem é que expulsa demônio biblicamente? É o pastor? Não. Quem expulsa demônio é servo. Quantos servos de Deus aqui existem? Levanta a mão. Você é expulsador de demônio também. Se caiu endemoniado ali, não deixa o pastor ir lá, sabe por quê? Porque se você deixar, é vergonhoso para você. Mostra que você não está preparado para aquilo. Agora, o pastor entra em ação quando os auxiliares não conseguiram expulsar, os diáconos não conseguiram expulsar, os presbíteros não conseguiram expulsar, os evangelistas não conseguiram expulsar, os auxiliares não conseguiram expulsar, porque um dia chegou para Jesus e disse: Senhor, cura, expulsa o demônio aí. Por que eu tenho que expulsar? Não, porque os teus discípulos não puderam. Aí Jesus falou: tem jeito, não tem tu, vai tu mesmo. É assim que funciona. Então precisa, a igreja está preparada, mas tem casta de demônio que é só com jejum e oração. Ah, mas você não jejua? Mas onde está escrito na Bíblia que só quem tem que fazer isso é o pastor? Mentira, pastor, fulano está com doença, dá para o senhor ir lá, por que você não vai? Não, porque o senhor é pastor. Deus não usa pastor, Deus usa servo. Se ele usa o pastor, não é porque ele é pastor, é porque ele é servo. Mas você também é servo. Amém? É assim que funciona. Todos têm que estar preparados. Mas por que Paulo fala primeiro da palavra da sabedoria? Por quê? Porque eu penso que ele, como a maioria dos líderes que já tiveram a experiência de dirigir igreja ou não, mas de liderar, sabe muito bem que os nossos erros acontecem porque nós fazemos o quê? Nós tomamos atitudes baseadas no quê? Emoção. Emoção. É por isso que tem muitas pessoas que dizem: meu Deus, se eu soubesse, eu não falaria aquilo, não tomaria aquela atitude que eu tomei. O que significa dizer que nós precisamos ouvir mais Deus. Primeiro, porque a dispensa dele de sabedoria é tão grande que Tiago, quando fala da sabedoria, ele diz assim: quem tem falta da sabedoria, peça a Deus, que ele dá, e ele não lança em rosto, e dá com alegria. O que mais nós precisamos fazer então, pastor? Ouvir mais Deus. E temos que ter os devidos de cuidado, porque tem pessoas que não ouvem Deus, preferem ouvir o fulano, o beltrano, o ciclano, e no final tira uma conclusão, mas nem fala com Deus. Então nós precisamos ter um canal aberto com Deus. Deus ainda fala, ainda revela o oculto e o escondido. Está escrito na palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E se Ele existe e Ele compactua conosco e divide conosco seus poderes, ora, por que eu não recorro a Ele para errar menos e sofrer menos por consequência? Então a palavra da sabedoria